Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje nós vamos falar sobre botânica, né, dentro do nosso curso de biologia. Estamos aí na nossa 71ª aula de biologia, fantástico, espero que vocês estejam gostando. Eu adoro estudar a vida, vocês sabem disso. Eu sou um fã número um, imenso, grande, de entender a vida, né? Entender todas as formas dessas reações de vida. Então hoje na botânica nós vamos falar sobre polinização, como que acontece a polinização, né? Na aula anterior a gente falou sobre a troca dos grãos de pólen que entram, que caem sobre o estigma, né? E aí a troca de gametas, fecundação, né? Então vamos falar sobre polinização, né? Nas angiospermas, vamos lembrar quem eram as angiospermas. Angiospermas, os vegetais, as plantas que apresentam flores completas ou flores incompletas, né? Então é o transporte do grão de pólen da antera, do órgão masculino, da planta, da flor, até o estigma, que é o órgão feminino da flor ou do vegetal, né? E aí nós temos fecundação, polinização direta, cruzada, na mesma espécie, dioica, monoica, né? Nós temos todas essas composições. Então nós vamos ver um pouquinho disso hoje. Então a reprodução vegetal necessita de apoio, né? Utilizando meios específicos de dispersão dos gametas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o grão de pólen ele não tem perna, ele não tem asa, ele é um grão, e como um grão, ele não vai sair da antera, ele não vai se locomover, porque ele não tem meio de locomoção. Ele precisa de um apoio, ele precisa do que a gente chama de um agente polinizador. Esse agente polinizador, na verdade, são vários tipos de agentes polinizadores, e que nós vamos ver todos eles aqui. Então, para quê? Para que este grão de pólen saia da antera e chegue até o estigma e aí faça ou ocorra a fecundação, né? Então, nos vegetais fanerógamos, né, que tem flores, né, existem a autopolinização ou polinização direta. O grão de pólen cai no estigma da mesma flor, então isso chama-se de autopolinização, ou polinização direta na mesma planta, ou polinização cruzada, então sai de uma planta e vai para outra planta, pode ser planta na mesma árvore, pode ser planta em árvores separadas, né? Ou também chamada indireta, né? Então, esta é importante vocês lembrarem sempre que a polinização pode ser direta ou indireta, ou autopolinização, quando é na mesma flor, né? Ou cruzada, quando é em flores diferentes. Perceba, flores diferentes, pode ser no mesmo indivíduo, tá? Ou em indivíduos diferentes, mas a flor não é a mesma, tá? Autopolinização ou polinização direta é isso que eu estou falando. Sai o grão do pólen da antera daquela flor e cai no estigma da mesma flor. Isso tem uma facilidade, é mais fácil para ocorrer a polinização, né? Requer menos energia. Porém, tem um grande problema, gera menos variabilidade genética, às vezes há compatibilidade, na grande maioria das plantas há incompatibilidade, porque a autopolinização, salvo algumas exceções, ela não é positiva. Justamente por quê? Porque não há troca de gametas, não há troca de informações genéticas, tá? Então, ocorre na mesma flor, o grão de pólen se deposita no estigma da mesma flor. Estou sendo repetitivo para vocês lembrarem o que é autopolinização ou polinização direta. Diminui as possibilidades de combinação genética. Então, acabei de falar isso para vocês, né? Então, assim, os vegetais
querendo a diversidade genética. Por quê? Porque a gente já viu lá em genética, a gente já viu em outras aulas, que a diversidade genética ajuda a sobrevivência do indivíduo, né? Garante a sobrevivência do indivíduo. Por quê? Porque há mutação genética, há variação genética, né? E isso faz com que o indivíduo se torne muitas vezes mais resistente às condições do ambiente e assim tenha maior condições de se perpetuar, né? Tá? Então, para evitar essa autopolinização, essa polinização direta, ou para que isso não aconteça, os vegetais desenvolveram alguns mecanismos, como heterostilia, ou heterostila, tá? Anteras e estigmas localizam-se em alturas diferenciadas da planta. Então nós vamos ter o estigma, né, que é o órgão vegetal, certo? E nós temos a antera, muitas vezes está mais para baixo ou muitas vezes está mais para cima, tá? Isso faz com que bata o vento aqui ou um inseto venha até aqui, apanha o grão de pólen, ou o grão de pólen sai voando, ou a água leva e leva para outra planta, o estigma está mais lá embaixo. Ou esse grão de pólen encontra uma barreira física aqui e não chega até o estigma, né? Tá? Aí isso chama-se heterostilia ou heterostila. Anteras e estigmas na mesma planta, na mesma flor, possuem alturas diferentes. Meus desenhos são horríveis, né? Não recebi esse dom incrível de desenho, tá? Diferenciadas na mesma planta, na verdade, na mesma flor, tá? Podem anotar aí do lado, flor, na mesma flor, tá? Exemplo, primula ou prímula, longistila, então filetes curtos e estiletes longos, né? E brevistila, filetes longos e estilete curto. Então é aquela situação, o filete da antera curto e o estigma do ovário ou do órgão feminino longo, né? Então isso é longistila, né? Ou o filete longo e o estilete curto, certo? Tá? Então essa é a diferenciação que acontece dentro da planta, perfeito? Dentro da flor. Dicogamia, diferença na época da maturação dos órgãos sexuais da planta, ou seja, o grão de pólen amadurece num momento diferente do óvulo da planta, né? Então o gameta masculino, que está lá no androceu, amadurece num momento diferente do óvulo que está lá no gineceu, ou vice-versa, o gineceu amadurece antes da antera. Então isso é uma técnica de evitar a autopolinização ou a polinização direta, né? Então, protandria vai ser quando o androceu ou o grão de pólen se amadurece antes do gineceu. Se for protoginia, então é o gineceu que amadurece antes. Tá? Dioicia, lembra o que era dioicia? Duas casas, então nós vamos ter um indivíduo só com flores masculinas e outro indivíduo só com flores femininas. Isso faz com que os indivíduos troquem material genético entre eles. Exemplo muito claro são as coníferas, são a araucária, né? Então nós temos a araucária masculina, a araucária feminina e assim sucessivamente nós temos outros exemplos, tá? Ercogamia, há barreiras entre a antera e o estigma, nós vamos ver. Então nós temos lá o estigma, né? Certo? Ok. Esse é o estigma, aqui está o receptáculo da flor. E nós temos uma barreira física
que impede que o grão de pólen da antera, que está aqui, entre no estigma, alcance o estigma. Então existe uma barreira física, isso a gente chama de ergogamia. Autoincompatibilidade é quando há incompatibilidade genética dentro do mesmo indivíduo. Então não há compatibilidade entre o pólen e o estigma, impedindo a germinação. Nós vamos ver isso lá em genética, tá? Então, mas lembre-se, então não há compatibilidade genética entre o grão de pólen e o estigma. E aí o indivíduo, quando percebe isso, ele gera uma barreira, tá? A planta gera uma barreira para se autoproteger da autofecundação ou da autopolinização. Tá? Então, polinização cruzada ocorre entre plantas diferentes da mesma espécie. Sua vantagem é o ganho da variabilidade genética, né? Ou plantas ou flores, né? A gente já viu isso, tá? Estigma, então nós temos lá o estigma, temos o estilete, temos o filete da antera, a antera, temos as pétalas, temos as sépalas, temos o ovário, o receptáculo floral, o pedúnculo que une a flor ao galho ou ao galho, né? A haste, né? Da flor, tá? Ok? E aí nós temos o que a gente chama de flor completa, ou flor masculina ou flor feminina. Flor masculina quando só temos as anteras e flor feminina quando só temos o gineceu. Existem espécies, a gente já viu isso, que possuem flores completas, flores incompletas masculinas, flores incompletas femininas, tá? Esta é a fantástica vida da biologia, dos seres vivos. Fantástico isso, a gente não poder afirmar é assim. Não, não é assim, depende. Muitas vezes a planta desenvolve essas estratégias para a sua sobrevivência, né? Tá? Então, sua vantagem, a vantagem da polinização cruzada é o ganho da variabilidade genética. Então, nesse caso, são necessários agentes polinizadores. Então, nós precisamos dos agentes polinizadores para transportar o grão de pólen até o estigma da outra planta. Ou seja, nós precisamos de insetos, nós precisamos do vento, nós precisamos da água, nós precisamos de besouros, né? Nós precisamos de, muitas vezes pode ser aranhas, pode ser pássaros, né? E nós vamos ver todos esses tipos de polinização cruzada. Anemófila, realizada pelo vento, então anemo, né, de vento. Então o grão de pólen é transportado pelo vento, tá? Ocorre normalmente em flores com pouca atratividade física, então são flores sem muito grande expectativa de atrair os animais, então são flores mais opacas, vamos dizer assim, só verde, só branca, que não chamam a atenção dos órgãos sensitivos dos animais ou dos insetos, né? Tá? Aperiantadas, inodoras, sem néctar e unicolores, né? Então, o que acontece aqui? A planta não tem atrativo nenhum, e como é que ela atrai um inseto? Pela cor, pelo odor, né? Pela produção de néctar, que gera um açúcar, que gera um feromona, né? Que gera um elemento químico que vai atrair os animais, né? Feromona é os animais que produzem, os vegetais produzem néctares, né? Tá? Com estames bem expostos para facilitar o transporte com quantidade grande de grão de pólen. O que é o estame? É aquele órgão masculino, então tá lá bem exposto para quando bater o vento,
levar todo o grão de pólen para as outras plantas, tá? Estigma grande também, né? Então, para receber esse grão de pólen, já que não tem atratividade nenhuma, já que nenhum inseto vai chegar até ela, né? Para aumentar a possibilidade do grão de pólen atingi-lo. Então, tanto a antera, tanto o estigma é grande, né? Para transportar o grão de pólen, quanto os estames, né? Quanto o conjunto da peça floral masculina, né? É grande, bem exposto para que o vento tenha a facilidade de levar o grão de pólen até o estigma. Baixa eficiência, então precisa de muito grão de pólen, e como ele é transportado pelo vento, ele pode chegar onde ele chegar, né? Ele pode chegar a outras espécies, então por incompatibilidade genética aquele grão de pólen não vai fecundar outra espécie. Às vezes pode que sim, né? Lembra das exceções, né? Lembra da regra na biologia é ter sempre exceções. Sempre tem que ter cuidado, tá? Por isso, muito cuidado ao afirmar algo. Por isso necessita de grande volume de grão de pólen, né? Ornitófila ou ornitofilia, realizada pelas aves. Então as aves atraídas pelo néctar, atraídas pela cor da flor, chegam aqui para sugar o néctar da planta, né? E aí, ao chegar aqui, encostam a sua pele nos grãos de pólen, e aí depois elas saem e vão para outra planta, para sugar o néctar de outra planta. E aí elas transportam todo aquele grão de pólen para outra planta. Por isso eles são polinizadores, né? Por isso, esta é uma característica da ornotofilia ou ornotofilia, né? Flores com perianto bem vistoso, né? Então, perianto, né? A pétala bem vistosa, principalmente vermelhos, porque atrai visualmente os pássaros, né? As aves, com nectário e grão de pólen em menor número. Por quê? Porque é mais eficiente, então, né? Então tem uma outra ferramenta que é a atração da cor, que atrai os animais, são grandes, então as aves observam aquela cor e vão até a planta e fazem essa polinização, transporte por seu corpo, por suas penas, para outra flor, fazendo então a fecundação, a polinização da planta, né? Tá? Exemplo, brinco de princesa, hibisco, cactéis e orquídeas, tá? Então são bem vistosas. Então quando vocês verem uma flor bem vistosa, podem pôr as suas fichas ali que provavelmente aquela planta é polinizada por uma ave. Tá? Entomófila, então pelos insetos, né? A abelha, o besouro, né? O moribundo, as vespas, então todos os insetos, as formigas muitas vezes, que vão até uma planta para sugar néctar, né? Ou para sugar outras essências aí, né? Besouros, borboletas acabam novamente entrando em contato com o pólen, que fica preso à superfície da sua pele, ou da sua pena, ou da sua escama, ou do seu couro, ou da sua estrutura de exoesqueleto, e aí ao irem para outra planta ou para outra flor, acabam levando este grão de pólen que vai tocar no estigma, né? No gineceu, e vai acabar propiciando a polinização e a fecundação da planta. Então, com perianto vistoso, porém menos do que as da ornotofilia ou das ornitófilas, né? Então, tem perianto, tem pétalas, vistoso, mas não tanto quanto as ornitófilas, né? Para a atração dos insetos, normalmente o perianto é azul ou amarelo. Opa, antes era vermelho, agora azul ou amarelo. Então, também por quê? Porque o azul e o amarelo têm uma função de atratividade para os insetos, tá? Com perfume forte, sendo mais importante do que a cor. Então, o odor,
o cheiro da planta é muito importante, principalmente para os insetos, porque os insetos, como eu falei, exalam feromona e com isso eles fazem uma série de identificações e por isso então é importante esse odor ou esse perfume forte da planta. Quiropterofila, que são as plantas polinizadas pelos morcegos, tá? Flores grandes e fortes, né, para receber o morcego, néctar abundante, então aqui a gente vê a língua do morcego sugando o néctar da planta. Perianto não é vistoso, então, por quê? Porque os morcegos têm hábitos noturnos na grande maioria, né? Então, para que nós vamos ter cor se está tudo escuro lá no meio do mato, né? No meio da floresta? Mas os morcegos conseguem se localizar, né? Por meio do aroma, que é o meio de atração principal das plantas quiropterofilas, né? Tá? Desculpa meus confusões, mas para alguns autores é quiropterofilia, porque filia é de amigos, né? E fila para outros autores, tá? Hidrófila, e mais tem sido utilizado mais o fila, né? Hidrófila, quiropterófila, entomófila, ornitófila e anemófila, né? Então vamos ver aqui agora os hidrófilas transportadas pela água, né? Principalmente em plantas aquáticas. Órgãos femininos tendem a ficar ao nível da lâmina da água, né? E temos também o artificial, onde o homem vai lá com um pincel, colhe o pólen de uma planta e leva para outra planta. Então esse é um processo artificial realizado pelo homem. Então toda vez que for artificial é realizado pelo homem, tá? Toda vez que for hidrófila é pela água da chuva ou pelas plantas aquáticas, onde então o grão de pólen viaja por meio da água até chegar no estigma da outra planta, tá? Então vamos lá. Nós temos uma planta, nós vamos pegar aqui o exemplo do gineceu e do androceu, ela tem 2 Ns, né? O que é? 2 cargas genéticas nos cromossomos. Na antera nós temos então os grãos de pólen, nós temos os núcleos vegetativos e produtivos, né? Que vão amadurecer, vão estourar, e aí quando eles estão amadurecendo eles sofrem meiose, né? E aí estouram, gerando pólen de 1N, tá? Então nós temos o gineceu, né? Que tem um estigma, esse grão de pólen chega até o estigma do gineceu, lança o núcleo vegetativo e o núcleo produtivo, nós vamos ver isso, né? E esse vai gerar, o núcleo vegetativo vai gerar um tubo polínico por onde vai entrar e percorrer e descer até a micrófila ou até o ovário, o óvulo, né? E fecundá-lo, certo? Formando então o ovo, né? Então isso é feito pelos núcleos produtivos, tá? Estes núcleos produtivos vão se unir à osfera e os núcleos polares. Então, pela osfera eles vão gerar embriões ou carga genética ou células de 2 Ns. E aqui, quando se unir o segundo núcleo produtivo, se unir aos núcleos polares, ele vai formar uma célula chamada 3N, tá? Ok? E aí vai desenvolver o embrião. Esta célula 3N vai dar origem ao endosperma e essa de 2Ns vai dar origem ao embrião, tá? Que vai gerar o fruto. Dentro do fruto vai ter a semente, né? Então vai gerar a semente do fruto. E aí nós temos então um ciclo de vida da planta, tá? Então o grão de pólen adere ao estigma,
germina formando o tubo polínico, né? O núcleo vegetativo do grão de pólen orienta o crescimento do tubo em direção ao ovário, estimulado por secreções produzidas pelo óvulo, né? Então é tudo uma questão de reação química, é tudo uma questão de reações químicas entre as substâncias do grão de pólen e do ovário, tá? Ou do óvulo. O núcleo vegetativo é seguido pelo núcleo generativo, né? Que por mitose gera 2 núcleos gaméticos, né? O gameta masculino com o núcleo espermático, tá? Quando o tubo polínico atinge a micrópila do óvulo, o núcleo vegetativo se degenera, ficando então só o núcleo generativo ou produtivo. Tá? Um dos núcleos espermáticos fecunda a oosfera, que eu falei para vocês, no saco embrionário, enquanto o outro se une aos núcleos polares. Então, a dupla fecundação, a fecundação da oosfera e a união do núcleo generativo aos núcleos polares do ovário, tá? Certo? A oosfera fecundada dá origem ao zigoto diploide 2N, que originará o embrião, tá? Então é a oosfera fecundada que vai dar origem ao embrião. O outro núcleo espermático, que é aquele que eu falei para vocês, o segundo, vai se unir aos núcleos polares, resultando um núcleo triploide, não mais dois N's diploide, né? Mas sim triploide, originando o endosperma, que eu falei para vocês, que é aquele tecido normalmente onde acontecem as reações químicas, as reações orgânicas e armazena quantidades interessantes ou necessárias ou fundamentais de energia ou de tecidos para o alimento do embrião, tá? Esse tecido triploide com reservas nutritivas para o embrião, tá? Então é daí que vem as reservas para o embrião, tá? O desenvolvimento do óvulo origina a semente, aquilo que eu falei para vocês. Então, a fecundação da oosfera vai desenvolver o óvulo que vai dar origem à semente, né? A união dos núcleos polares com o outro núcleo generativo vai dar origem ao fruto, né? Porque vai dar origem ao endosperma. Então vamos lá. Primeiro, então, surge o tubo polínico por meio do núcleo vegetativo, que ao entrar em contato com a micrófila vai se degenerar e vai liberar o quê? O primeiro núcleo generativo, que vai se unir à oosfera, e o segundo núcleo generativo, que vai se unir aos núcleos polares, formando embrião e formando endosperma, que vai ser um material nutritivo para a nutrição do embrião e o desenvolvimento do embrião, tá? Então nós temos os núcleos masculinos, né, que se associaram à oosfera e aos núcleos polares, precursor do embrião, que é a oosfera, a gente já sabe, precursor do endosperma, que é a união do núcleo generativo, do segundo núcleo generativo com os núcleos polares, tá? Então aqui eu coloquei um esquema para vocês também. A planta gera flor, então na flor nós temos estame e gineceu. O estame é composto do filete e das anteras, né? Tá? O gineceu é composto pelo estigma e pelo receptáculo, pelo ovário, pelo todo o órgão de gineceu, né? Antera com sacos polínicos geram o pólen, que vai estourar, então vai gerar núcleos haploides, né? Tá? Os ovários com óvulos possuem saco embrionário, possuem oosferas N, núcleos polares N também, né? Certo? Só que são 2 núcleos polares. Então, como o núcleo
do pólen vai se unir ao núcleo polares, vão formar 3 Ns, né? Tá? Então nós temos aqui, através da união do primeiro núcleo generativo com uma oosfera, a formação de um zigoto 2Ns, como vocês estão vendo aqui. E pela união, né, do núcleo com os 2 núcleos polares, nós vamos ter um núcleo triploide 3Ns, que vai sofrer mitose, vai gerar endosperma secundário, né, e casca do fruto, tá? Então, todo o tecido de revestimento do fruto, tá? E o zigoto também por mitose, que é aquela divisão divisão celular sem divisão do material genético, cotilédones 1 e 2, gerando, né, e depois o embrião. Isso tudo gera semente e gera fruto. Então esse é o ciclo de fecundação e que antes disso passou pela polinização. Ok, pessoal? Então aqui nós acabamos hoje. Então nós entendemos aqui toda a produção, a fecundação, né? Tá? Certo? Ok? E com isso a gente entendeu também todo o processo, o estilete do estigma, né? O filete da antera, tá? Então com isso a gente viu o processo de polinização, que pode ser autopolinizada ou direta, ou polinização cruzada ou indireta, tá? E os tipos de agentes polinizadores, que pode ser o vento, pode ser as aves, pode ser os insetos, pode ser os morcegos, pode ser a água, ou pode ser artificial feita pelo homem. E aí nós vimos também o tipo de fecundação, ou como acontece a fecundação, que é a entrada, que é a caída do grão de pólen sobre o estigma, que vai produzir o tubo polínico, que vai lançar os núcleos vegetativos e generativos. O núcleo vegetativo, quando encontrar a micrópila, vai se degenerar, vai permitir que os 2 núcleos generativos entrem na planta, um vai fecundar a oosfera, o outro vai se unir aos 2 núcleos polares. A união dos núcleos polares com o segundo núcleo vegetativo vai gerar um endosperma. A fecundação do primeiro núcleo vegetativo masculino com a oosfera vai produzir o embrião. Isso tudo depois vai gerar a semente e depois vai gerar o fruto, tá? Então esse é o processo de fecundação e polinização das plantas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, mas lembre-se, é necessário estudar, é necessário fixar conteúdo, e a gente só fixa conteúdo lendo, apontando, anotando, fazendo esquemas, fazendo formas de lembrar, fazer o nosso raciocínio lembrar, e é isso que vocês têm que fazer para ter êxito no estudo de vocês. Para quê? Para fixar o conteúdo, para fixar o conhecimento, né? E repetindo, repete uma vez, repete 2 vezes, repete para 3, junta com alunos e façam a troca, ou colegas, né? Façam a troca de informações, um cobra de um, outro cobra de outro, mas como que é isso? Me explica aquilo, e assim a gente vai dominando o conteúdo. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.